Sabe aquela máxima que fala que é melhor ter um amigo na praça do que dinheiro do bolso? Pois é, isso está acontecendo agora com o Stan Lee, mesmo que ele não esteja aqui, mas se deu depois de toda aquela polêmica com a família Kirby sobre quem é realmente o criador da Marvel, quem criou os personagens, seus direitos, quem realmente merecia um pedestal, né? E hoje, Roy Thomas, um dos maiores editores-chefes, um dos maiores roteiristas da Marvel, veio a público falar a opinião dele sobre isso. E é isso que eu quero conversar com vocês hoje aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Alexandre Soares, esse é o canal História de Banca, seu canal mais chibata do Nordeste. Isso não foi o segue! Fala, meus nobres amigos do Estado de Banca, tudo bem com vocês? Alexandre Soares de volta aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. Se você está vendo esse vídeo e não é inscrito, por favor, cara, se inscreve aqui no canal, nos dê essa força. Faça com que nos tornemos um canal relevante dentro dessa plataforma tão concorrida que é o YouTube. Desde já, meu muito obrigado. E lembrando a você que se você for comprar algum quadrinho ou algum livro, use por favor o link aqui do da nossa página, do nosso canal, da Amazon, porque você ajuda pra caramba esse canalzinho tão pequenininho aqui do Nordeste, beleza? Valeu pessoal, muitíssimo obrigado. E hoje eu quero conversar com vocês exatamente sobre mais um capítulo dessa polêmica, onde o Roy Thomas ele chega ali como um anjo apaziguador, né? Ele chega ali de uma forma mais limpa para falar um pouco sobre o seu grande amigo, que é o Stan Lee, cujo até mesmo nesse comunicado, né, nessa carta, ele fala que viveu os últimos anos, conheceu o Stan Lee desde a década de 60 e que acompanhou por todo o resto de sua vida. E é isso que eu quero conversar com vocês hoje. Eu quero ler aqui alguns trechos das cartas que é bem esclarecedor para a gente sanar as dúvidas, contanto sabendo que é a opinião do Roy Thomas, um cara que estava ali e, como ele mesmo disse, viveu grande parte da sua vida ao lado do Stan Lee. Roy Thomas, ex-editor-chefe da Marvel, aborda o debate sobre o novo documentário de Stan Lee. Isso acabou de sair pelo Hollywood Reporter. Então vamos lá. Em um dos trechos, logo no início, ele fala o seguinte: então, a partir da década de 60, quando o novo Marvel Comic Group e seus heróis entraram em cena e ganharam força na cultura pop, ele transformou cada vez mais Stan Lee em um porta-voz dos quadrinhos em geral, da Marvel em particular. Sem dúvida para si mesmo, mas em particular, Stan Lee, como conheci desde meados de 1965 até o fim de sua longa vida, não era um homem com um ego frágil, ou, se era frágil, estava muito melhor protegido por trás daquele sorriso vencedor e língua loquaz do que o coração de Tony Stark está por trás da armadura do Homem de Ferro. Então aqui ele já fala exatamente sobre o seu conhecimento, que conhecia o Stan Lee há muito tempo, e conhecia realmente quem ele era e conhecia o seu ego, né? E ele dá uma pequena continuidade, logo depois ele fala o seguinte: e como criador, ou pelo menos o principal superintendente e luz-guia de um fenômeno de 4 cores que se tornou conhecido como universo Marvel e que formou o baluarte subjacente de agora ainda mais famoso universo cinematográfico da Marvel, e a série de filmes interconectados de maior sucesso da história desse meio. Mas é claro que ele não fez isso sozinho. Esse é um ponto bem interessante onde ele fala o seguinte: e é aí que todas as críticas mal consideradas à vida e obra de Stan Lee começam a aparecer. Exatamente por isso que foi uma das coisas que o próprio filho do Kirby fala, que durante mais de 1 hora do documentário, tudo que ele fala é eu. Mesmo que o documentário apareça um Stan Lee, apareça mais para si, pois é ele mesmo que narra o documentário, e o Jack Kirby aparece muito pouco. O próprio Roy Thomas cita que ele só aparece no final, a voz dele aparece no final. Ele mostra que realmente o Stan Lee ele não fez tudo sozinho. Ele sabe disso, porém é um erro de um ego que não é frágil, como ele mesmo falou. E ele vai continuando falando o seguinte: conforme registrado no filme, simplesmente ele muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, falha em creditar os seus artistas com quem trabalhou. O próprio Roy Thomas ele dá logo essa aqui falando, ó, realmente ele falhou, beleza? E realmente ele tem esse problema, ele falhou em creditar os artistas com quem ele trabalhou. Stan muitas vezes parece estar reivindicando todo o crédito por marcos, sejam eles o poderoso H. Morgan, Fio em Fantastic Four número 21,
ou conceitos como Hulk e os X-Men. Em parte, isso é apenas uma abreviação verbal, mas também está de acordo com sua crença expressa de quem é. A pessoa que tem ideia é o criador, e que o artista que ele escolhe para ilustrar esse conceito não é. Exatamente como é o que ele sempre falou. Se ele teve a ideia, ele criou. Beleza? A ideia é minha, foi eu que criei. Que é algo que é contestado com o filho do Jack Kirby, como a gente viu no vídeo passado, na carta, ele mesmo contesta que o Stan Lee não tinha inteligência suficiente nem comprometimento para criar esses personagens. Mas aqui o próprio Roy Thomas já fala isso e já cai por terra. Em Los Angeles, na década de 80, reconhecidamente em uma época em que eu não trabalhava para ele, discuti exatamente esse ponto com ele. Um dia, durante o almoço, sustentando que um artista que traduz inevitavelmente expandiu essa ideia original, foi definitivamente um co-criador. Não fiz nenhum progresso com o meu emprogramado anterior e futuro. É claramente quando ele escreveu sua célebre carta citada no documentário que sempre considerou Steve Ditko o co-criador do Homem-Aranha. Ele o fez apenas para tentar apaziguar Steve e aqueles que possam concordar com ele. Mais tarde ele admitiu isso. Pois é, aqui ele fala exatamente que considera o Ditko, pelo menos o Ditko, como co-criador do Homem-Aranha, nessa carta. Um pouco mais à frente, ele continua falando o seguinte: certamente é verdade que Stan não dá ao seu colaborador mais talentoso, Jack Kirby, crédito em todas as instâncias por suas contribuições aos primeiros dias da Marvel, do que Quarteto Fantástico em diante. De certa forma, no entanto, isso é apenas a natureza humana. Stan conseguiu se lembrar melhor das coisas que trouxe para a mesa em 61, assim como Jack conseguia se lembrar do melhor que havia feito. Nenhum dos dois era um observador onisciente da mente ou das ações um do outro. Cara, realmente aqui fica complicado, porque o que o Stan Lee fala é o que ele acha que é o que realmente aconteceu e é o que ele lembra. E o Jack Kirby do outro lado, ou pelo menos a família do Kirby, acredita do lado em que o Kirby estava. Então é a palavra de um contra o outro, inevitavelmente. Mesmo assim, vai lá, ele dá continuidade falando o seguinte: agora, Jack Kirby tinha direito ao seu ponto de vista, foi o que eu acabei de dizer, que ele próprio era o principal, se não o único gênio por trás do sucesso do Quarteto Fantástico, Thor e todo o resto. Mas isso não significa que precisamos aceitar esse ponto de vista. O que é realmente necessário, claramente, é primeiro um documentário sobre Jack Kirby e suas contribuições para a Marvel Comics. Depois, outro sobre a carreira de Steve Ditko. Ambos os recursos seriam edições potencialmente bem-vindas ao exame filmático da Marvel. Eu estaria esperando ansiosamente na fila online para ver ambos. Com certeza seriam dois documentários que valeriam muito a pena, um da vida do Jack Kirby e outro do Ditko, que com certeza esclareceriam muitas coisas. Mas também acredito sinceramente que Stan Lee foi quem teve a visão de um universo Marvel, mesmo que ele mesmo não tenha inventado essa frase, de personagens sobrepostos com emoções demasiadamente humanas que definiam e limitavam seus superpoderes. Poderes, afinal, ele não era apenas roteirista, mas também o editor, um homem encarregado da história e da arte para fazer as vendas da empresa que se tornariam a Marvel Comics. Ninguém mais tinha essa responsabilidade. Quase certamente ninguém, além de Stan, estava olhando para o quadro geral do começo ao fim, dia após dia. Stan Lee poderia ter havido algumas boas histórias, algumas artes esplêndidas, mas é muito diferente se houvesse um universo abrangente. Então ele tem esse final aqui, que no final das contas ele fala o seguinte: realmente Stan Lee criou tudo, mas ele não criou, ele não fez nada realmente sozinho. Ele não deu pelo menos a sua contribuição a outros roteiristas que trabalhavam com ele, outros autores que trabalhavam com ele. No final das contas, o Roy Thomas, ele dá uma passada de pano ali, ele segura a história e diz: rapaz, não é bem assim, as coisas não são assim. No final das contas ele fala: ó, cada um tem a sua importância, apesar da importância do outro não ter sido tão grande quanto a do Stan Lee.
esse é o resumo da ópera. No final das contas, o Stan Lee continua aqui e o Jack Kirby continua no seu patamar de desenhista, que acredito que, como ele fez com o Ditko, deveria ser chamado de co-criador do universo Marvel. Beleza? Pois é isso, esse é o vídeo de hoje. Valeu, pessoal, forte abraço e deixa aí nos comentários o que você falou, o que você achou, o que você acha de interessante sobre essa carta. Será que o Roy Thomas está certo ou não? Valeu, pessoal, forte abraço e até a próxima.